Ezequiel era joven sacerdote, vivendo no exilio en Babilonia, longe de su terra natal, Israel, que tanto amaba. Como muitos outros israelitas, ele había sido levado cativo pelos babilonios, forcado a viver en uma terra estrana e paga. Era uma vida de desafíos e tristezas, onde o povo de Israel vivía distante do templo de Jerusalém, do qual sentiam uma saudade profunda. Embora estivessem fisicamente longe de casa, a memória da cidade sagrada e do templo nunca deixava seus coracoes. Dia, às margens do rio Quebar, em meio a sua rotina, Ezequiel teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. O céu se abriu diante dele, e uma visão grandiosa começou a se revelar. Ele foi tomado por espanto indescritível, sentindo que algo sagrado e sobrenatural estava acontecendo ao seu redor. Naquela visão, Ezequiel viu criaturas celestiais de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. Eram 4 seres impressionantes, cada com 4 faces, a de homem, leão, boi e uma águia. Suas asas estendiam-se majestosas e cobriam seus corpos em movimento. As criaturas brilhavam como relâmpagos, e entre elas havia algo que se assemelhava ao fogo, movendo-se como uma energia viva e intensa. Cada detalhe era deslumbrante e assustadora ao mesmo tempo, uma cena que deixaria qualquer pessoa sem fôlego. Mas isso era apenas o começo. Ao lado dessas criaturas, Ezequiel viu rodas enormes e complexas. Eram rodas dentro de rodas, e ele logo percebeu que estavam cobertas de olhos incontáveis olhos que observavam tudo ao seu redor, simbolizando o olhar atento e todo-poderoso de Deus. Essas rodas moviam-se em todas as direções, sem jamais se desviar, prontas para seguir a vontade divina sem hesitar. Ezequiel mal podia compreender o que via, mas sentia que cada detalhe daquela visão era sagrado e carregava uma mensagem poderosa. E então, acima das criaturas e das rodas, surgiu algo que superava qualquer outra visão, o próprio trono de Deus. Era majestoso, feito de safira, como uma luz pura e cristalina. E sobre o trono, Ezequiel viu uma figura de aparência humana, mas envolta em brilho tão intenso que parecia fogo. De sua cintura para cima, tudo resplandecia em brilho dourado, e de sua cintura para baixo, fogo ardente parecia consumir sua presença. A glória era imensa, uma luz como arco-íris brilhando em meio a uma tempestade. Ezequiel ficou paralisado. O que ele via era a própria glória do Senhor, algo que poucos poderiam testemunhar e permanecer inalterados. Diante de tanta grandeza e santidade, ele não conseguiu se manter em pé, prostrou-se ao chão, tomado de reverência e temor. Naquele momento, a voz de Deus ecoou, poderosa e firme, falando diretamente a ele. Deus o chamou de filho do homem, título que sublinea sua humanidade em contraste com a majestade divina. E Deus LHE de uma missão clara e desafiadora, Ezequiel seria a voz de Deus para o povo de Israel, que havia se tornado teimoso e rebelde. Apesar da sua pouca idade, Ezequiel sabia que não podia recusar. Ele compreendia que essa visão e esse chamado não eram apenas uma experiência momentânea, mas compromisso que mudaria sua vida. Deus não havia apenas mostrado sua glória,
Ele había convocado a Ezequiel para levar uma mensagem de alerta, consoló e esperança. A partir daquele dia, Ezequiel seria mais que o jovem exilado. Ele seria o porta-voz de Deus, o profeta escolhido para guiar Israel mesmo em tempos difíceis e em uma terra estrangeira. Depois daquela visão grandiosa e incompreensível, algo ainda mais desafiador e profundo aconteceu com Ezequiel. Ele estava prostrado ao chão, ainda absorvendo a grandeza de tudo o que seus olhos tinham visto, quando ouviu uma voz poderosa, que parecia preencher cada parte de seu ser. Essa voz era a própria voz de Deus, chamando-o de forma direta e íntima: Filho do homem, levanta-te. Filho do homem, esse título, que Deus usava para falar com Ezequiel, carregava um significado profundo. Era como se o Senhor estivesse lembrando a Ezequiel de sua humanidade, de sua fragilidade diante do Criador, e ao mesmo tempo, o chamando para algo muito maior do que ele jamais imaginaria para si mesmo. Ele, jovem exilado, vivendo entre o povo de Israel, agora estava sendo convocado pelo próprio Deus para uma missão única. Ezequiel sentiu-se tomado por uma força sobrenatural que o fez levantar, firme e atento. Deus lhe revelou então a gravidade da situação. Israel estava em rebeldia. Embora fossem o povo escolhido de Deus, eles haviam se afastado de sua vontade, desobedecido seus mandamentos, e se tornado teimosos em seguir caminhos que não agradavam ao Senhor. Suas mentes estavam endurecidas, seus corações, distantes. E, mesmo exilados, muitos ainda não compreendiam que estavam colhendo as consequências de sua própria desobediência. A missão de Ezequiel era clara, mas carregava peso quase insuportável. Ele deveria ser a voz de Deus, profeta no meio de povo teimoso e rebelde. Ele deveria falar as palavras que Deus lhe dissesse, sem hesitar, sem distorcer-se, principalmente, sem medo. Deus não suavizou a verdade para Ezequiel. Ele disse que o povo não ouviria facilmente. As palavras do profeta poderiam ser ignoradas, rejeitadas e até ridicularizadas. Ainda assim, Deus lhe ordenou que falasse, independentemente da reação do povo, pois ele estava ali como testemunho vivo, sinal da presença e da justiça de Deus entre eles. Imaginemos Ezequiel, ainda tão jovem, diante dessa responsabilidade. Ele sabia que não seria uma tarefa fácil. Ele teria que enfrentar o desprezo, a hostilidade e até o desprezo de seus próprios irmãos. Contudo, naquele momento, ele não hesitou. Ezequiel sentiu o peso da missão, sim, mas também a convicção de que era Deus que o estava sustentando. Aceitou essa missão com humildade, compreendendo que não falaria por si mesmo, mas sim pelo Deus Todo-Poderoso. Ele se preparou, então, para ser o mensageiro, para ser aquele que ergueria a voz contra as injusticas, contra a idolatria e a rebeldia que estavam afastando o povo da graça divina. Essa missão era como carregar uma tocha em meio à escuridão. As palavras que ele pronunciaria poderiam parecer duras, mas vinham de Deus que amava profundamente aquele povo e desejava trazê-los de volta ao caminho certo. A missão de Ezequiel como profeta não era como as outras. Deus o chamou para não apenas falar suas palavras, mas também para vivê-las e mostrá-las de maneira dramática, visível e, muitas vezes, chocante. Ele seria como sinal vivo para Israel, retrato do que estava por vir, uma figura que o povo veria e, talvez, temesse. Ezequiel, então, passou a encenar as mensagens de Deus, transformando suas próprias ações e até seu corpo em profecias que não poderiam ser ignoradas. A primeira instrução que recebeu foi estranha e quase infantil em sua simplicidade, mas carregada de seriedade. Deus mandou que ele pegasse tijolo e desenhasse sobre ele a cidade de Jerusalém. Imagine Ezequiel, adulto, se abaixando e rabiscando tijolo no chão, como solos fixos, moldando cada detalhe com cuidado. Ele desenhou as muralhas, as casas, e tudo o que lembrava a cidade amada. Depois, Ezequiel construyó ao redor desse tijolo pequeños instrumentos de cerco, muros e rampas improvisadas, como se exército estivesse prestes a invadir a cidade de tijolo que representaba Jerusalém.
quando terminou, chamou o povo ao redor para observar. A cena parecía jogo de criança, mas todos entendiam que aquilo era uma profecía viva. Ezequiel quería mostrar o cerco terrível que estaba para acontecer en Jerusalén, as paredes das cidades sendo rompidas, as casas invadidas e o povo sofrendo. Cada detal daquele modelo era uma previsão dos horrores que aguardavam Israel, uma dura realidade prestes a se cumprir. Mas Deus não parou por aí. Ele deu a Ezequiel mais instruções, ainda mais desafiadoras. Ezequiel deveria deitar-se de lado, amarrado com cordas, por longo período. Primeiro, ele deveria ficar deitado sobre o lado esquerdo por 390 dias, simbolizando o número de anos da rebeldia de Israel. Imagine o esforço físico, o desconforto e a resistência mental que ele precisaria ter para permanecer assim, dia após dia, sem mudar de posição. Depois, Deus instruiu que ele deitasse sobre o lado direito por 40 dias, representando os anos de pecado de Judá. O povo observava, perplexo. Muitos devem ter se perguntado o que significava aquela cena, o homem estendido no chão, imóvel, parecendo suportar o fardo invisível. A mensagem era clara, Ezequiel estava simbolizando a dor e o castigo que viriam sobre o povo. Cada dia que ele passava deitado era uma representação dos anos de rebeldia e desobediência de Israel e Judá, anos que finalmente cobrariam seu preço. A dramatização continuou. Deus mandou que Ezequiel comesse pão feito com graus incomuns e que o assasse de uma maneira simbólica, para mostrar a falta de comida e os métodos de sobrevivência precários que o povo teria durante o cerco. Ele deveria comer porcoes racionadas, pequeñas, mostrando o quanto a fome seria severa e cruel. Essa escassez de alimentos, esse sofrimento, era o reflexo do que o povo enfrentaria em Jerusalém sitiada. Ezequiel obedeceu a todas as ordens de Deus com paciência e firmeza. Cada gesto, cada caos sua era uma mensagem viva, sinal de advertência que ele esperava que o povo não ignorasse. Ele estava disposto a suportar desconforto e até milagro para cumprir essa missão, para que os israelitas vissem com clareza o peso de seus erros e talvez, apenas talvez, se voltassem para Deus antes que fosse tarde demais. Ezequiel foi novamente transportado a uma visão, mas desta vez, o que ele veria partiria o coração. Era momento de profunda tristeza, algo que revelaria a dor de Deus em relação ao seu povo, e também a dor de povo que estava prestes a perder algo inestimável, mesmo sem perceber. Na visão, Ezequiel se viu em Jerusalém, no próprio templo, o lugar mais sagrado de Israel, onde o povo vinha para adorar e oferecer sacrifícios. Esse templo, construído com tanto cuidado e reverência, não era apenas prédio de pedras e ornamentos, era o local onde Deus habitava entre o seu povo. Para os israelitas, o templo era o símbolo da presença de Deus com eles, lembrete constante de que ele estava perto, cuidando e guiando-os. Mas, naquela visão, Ezequiel viu algo terrível e inesperado. Ele percebeu a glória de Deus, aquela mesma glória que antes preenchia o templo com luz e poder, comecando a se mover. A presença divina, que estava ali para abençoar e proteger, agora estava deixando o templo. Ezequiel observava cada detal. Primeiro, a glória de Deus ergueu-se e parou sobre a entrada do templo, como se estivesse excitando, como se Deus estivesse dando uma última olhada no lugar que tanto amava. Era momento silencioso, mas carregado de emoção. O coração de Ezequiel apertava. Ele sabia o que aquilo significava. Deus estava se afastando, retirando sua presença do meio do seu povo. Isso não era apenas movimento físico, era sinal espiritual profundo. Aquele ato simbolizava a ruptura entre Deus e Israel, uma separação dolorosa causada pela idolatria e pela desobediência do povo. Durante anos, Israel tinha se afastado de Deus, se voltado para ídolos e praticado injusticas, e agora estavam enfrentando as consequências de suas escolas. Com cada passo da glória divina se afastando do templo, Ezequiel sentia a tristeza aumentar. Ele via o amor de Deus por seu povo e, ao mesmo tempo, via como esse mesmo povo o rejeitava continuamente. Naquele momento, Ezequiel percebeu a profundidade do sofrimento que o pecado trazia, não apenas para os homens, mas para o próprio coração de Deus.
A gloria de Deus se moveu lentamente, saindo do templo e parando sobre os portões da cidade, como se desse uma última chance de arrependimento. Mas não havia ninguém para ouvi-la. O povo estava cego e surdo para o que estava acontecendo. E então, de maneira triste e solene, a glória de Deus foi embora de Jerusalém. Ezequiel ficou profundamente abalado. O templo veixo simbolizava o povo veixo, uma nação que, mesmo sem saber, havia perdido a presença mais preciosa que poderia ter. Ele entendeu que esse ato era o anúncio da desolação que viria, mas também o chamado urgente para que o povo se voltasse ao Senhor antes que fosse tarde demais. Avisado da glória de Deus deixando o templo marcou Ezequiel para sempre. Ele sabia que, sem a presença de Deus, Israel enfrentaria dias sombrios. Mas em seu coração, ainda restava a esperança de que o povo pudesse entender a gravidade de seus atos e, dia, buscar a presença de Deus novamente, com sinceridade e arrependimento. Enquanto Ezequiel continuava sua missão como profeta, Deus revelou a ele uma verdade sombria e dolorosa: os líderes de Israel, aqueles que deveriam guiar o povo em justiça e retidão, haviam caído profundamente na corrupção e idolatria. Deus mostrou a Ezequiel a extensão dos pecados desses líderes, homens que, em vez de proteger e ensinar o povo no caminho do Senhor, conduziam Israel para a ruína. Em uma visão intensa e clara, Ezequiel viu os líderes envolvidos em práticas desprezíveis. Eles se reuniam secretamente para adorar ídolos, colocavam outros deuses no lugar do verdadeiro Deus e incentivavam o povo a fazer o mesmo. Em suas ações, eles se distanciavam cada vez mais do que era sagrado, trocando a pureza do templo e da adoração sincera por rituais obscuros e ídolos em vida. Esses líderes, cegos por seu orgulho e ganância, praticavam injusticas contra os mais fracos. Em vez de cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos, exploravam aqueles que mais necessitavam de proteção. Eram gananciosos, e suas ações contaminavam toda a nação. Ezequiel via isso com clareza e sentia em seu coração a dor de Deus ao perceber como aqueles que deveriam ser exemplos de piedade haviam se tornado símbolo de desonra. Então, o Senhor deu a Ezequiel palavras duras, mas necessárias. Ele deveria confrontar esses líderes, denunciando seus pecados e alertando-os sobre as consequências de suas escolas. Ezequiel não hesitou, seu compromisso com Deus e com a verdade o tornavam corajoso. Ele se levantou e proclamou as palavras divinas com firmeza, cada frase carregada de uma verdade que eles não poderiam ignorar. O Senhor vê o que vocês fazem em segredo, declarava Ezequiel, apontando as ações ocultas que eles achavam que poderiam esconder. Vocês colocaram ídolos em seus corações e se afastaram do Deus vivo. Ezequiel sabia que essa mensagem seria mal recebida, mas não se intimidou. Ele os acusou de negligenciar o povo, de abandonar a justiça e de colocar seu próprio orgulho e ganância acima do bem-estar dos outros. A advertência de Ezequiel era clara: se não abandonassem esses caminhos e não se arrependessem de seus pecados, a destruição viria, não apenas sobre eles, mas sobre toda a nação. Ele descreveu com detalhes o que aconteceria: o caos, o sofrimento e a dor que os aguardavam caso continuassem naquele caminho. Ezequiel era implacável porque sabia que as consequências seriam graves, e ele não queria ver o povo de Deus perecendo por causa de líderes que se corromperão. Mas, apesar das advertências, muitos líderes endurecerão seus corações. Ignoravam as palavras do profeta, tratando-o como alguém perturbador, alguém que trazia más notícias. No entanto, Ezequiel sabia que sua missão era alertá-los, mesmo que eles não quisessem ouvir. Ele não poderia fechar os olhos para o que Deus havia mostrado. Em sua missão de transmitir a verdade de Deus ao povo, Ezequiel recebeu uma parábola dolorosa e intensa para contar a Israel e Judá. Deus queria que o povo entendesse, de forma clara e impactante, o quanto seu comportamento tinha sido uma traição aos olhos de aquele que os havia amado desde o início. Para isso, Deus usou a imagem de duas irmãs infiéis, Olá e Olivá, representando as duas nações de Israel e Judá. Ezequiel começou sua narrativa, descrevendo as duas irmãs com palavras que o povo não podia ignorar. Essas duas irmãs, ele dizia, foram escolhidas, amadas e cuidadas, mas ambas, em diferentes momentos, se voltaram contra o seu amor verdadeiro.
Ola, que simbolizaba o reino de Israel, foi descrita como a primeira a se afastar. Embora tivesse sido escolhida e abençoada, ela procurou o apoio de outras nações, envolveu-se com deuses estranhos e fez alianças perigosas. Ezequiel usou essa imagem para mostrar como Israel tinha se perdido em busca de falsos ídolos, abandonando seu compromisso com Deus para seguir caminhos que levavam apenas a destruição. Mas não era su Israel que havia se desviado. A irmã Maíz Nova, o Oliva, que representava Judá, também seguiu os mesmos passos. Mesmo vendo as consequências do comportamento de Israel, Judá escolheu trilhar o mesmo caminho de infidelidade. Assim como sua irmã, ela se voltou para outros deuses, adorando ídolos e adotando práticas que desagradavam profundamente a Deus. O Oliva se tornou ainda mais corrompida, mergulhando em alianças e cultos pagos que afastaram seu coração de Deus e corromperam a essência do povo que ele tinha escolhido para ser santo. Ezequiel falava com paixão, cada palavra sendo como uma lâmina que cortava o orgulho do povo. Ele explicava que essas irmãs não apenas haviam traído Deus, mas também haviam se destruído. Suas alianças como outras nações as haviam levado ao milacao, pois aquelas mesmas nações que elas tanto buscavam acabaram sendo instrumentos de sua queda. A fidelidade de Deus era completa, mas o coração dessas irmãs era dividido, e essa traição traria consequências inevitáveis. Na voz de Ezequiel, o povo pode ouvir o lamento de Deus por sua escolha de se afastar. O Olá e o Oliva se entregaram a amantes que não podiam salvá-las, a deuses que não tinham vida, a alianças que não traziam segurança, declarava Ezequiel. A advertência era clara, a infidelidade ao Senhor traria destruição, e o preço de sua traição estava próximo. Ezequiel deixou claro que o amor de Deus não era uma mera palavra, mas um compromisso profundo. Ele lembrou ao povo que o Senhor tinha escolhido Israel e Judá, as protegido, ha sustentado em todos os momentos. Mas, em resposta, elas preferiram ignorá-lo, trocando-o por ilusões que pareciam atrativas, mas que só trariam sofrimento. A história de Olá e Oliva ecoava como uma advertência solene. Deus usou essa parábola para que o povo entendesse a gravidade de sua traição e o preço da infidelidade. Israel e Judá haviam sido advertidas, e agora Ezequiel, como mensajeiro fiel, entregava a mensagem de Deus, revelando não apenas a dor do Senhor pela desobediência de seu povo, mas também o desejo dele de que eles se voltassem de todo o coração. E, mesmo diante da traição das duas irmãs, a esperança de retorno sincero permanecia como uma chama viva no coração de Deus. Ezequiel foi levado por Deus a uma visão poderosa, uma cena que ele jamais esqueceria. Ele se viu em lugar desolado, sem vida, onde tudo era quietude e beijo. A sua volta, estendia-se vasto vale coberto de ossos secos, espalados como se ali houvesse acontecido uma grande tragédia. Era cenário sombrio, como a aridez e o silêncio que sua morte pode trazer. Os ossos estavam expostos, secos ao ponto de estarem esbranquicados, como se estivessem ali por muito tempo. Enquanto Ezequiel olhava ao redor, absorvendo a vastidão daquela cena, Deus fez uma pergunta que ecoou em seu coração e em sua mente. Filho do homem, estes ossos podem reviver? Era uma pergunta profunda, desafiadora. Ezequiel sabia que, na visão humana, a resposta seria definitivo não. Aqueles ossos estavam tão secos, tão sem vida, que qualquer esperança parecia absurda. Mas Ezequiel também sabia que estava diante do Deus Todo-Poderoso, aquele para quem nada é impossível. Então, com reverência e humildade, ele respondeu: "O Senhor Deus, tu o sabes." Deus então instruyó Ezequiel a fazer algo que parecia ainda mais inacreditável, ele deveria profetizar sobre aqueles ossos secos. Era comando usado, mas Ezequiel não hesitou. Ele levantou sua voz e começou a falar ao vale beixo, ao campo de ossos sem vida. Ossos secos, oucam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vosso espírito, e vivereis. Ezequiel profetizou com convicção, cada palavra ecoando no silêncio do vale. E então, algo extraordinário começou a acontecer. De repente, ele ouviu ruído, som de movimento e de vida.
Os osos come caramas emexer, barulo crescente de osos se unindo a osos, juntándose e formando esqueletos completos. Imagine o impacto daquela cena, milares de osos dispersos encontrando, cada tomando o seu lugar certo. Ezequiel observaba cómo solos arregalados, vendo tendoes e músculos crescendo sobre os osos, e a pele os cobrindo, até que ali, onde antes o había osos secos, había agora corpos completos. Mas ainda faltaba algo. Aqueles corpos estaban formados, mas permanecían sem vida, como se fossem estatuas imóveis. E então Deus dice a Ezequiel, profetiza ao Espírito, profetiza, filo do homem, e dice ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ven 2:4 ventos, o Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu, chamando o Espírito de vida para preencher aqueles corpos. Foi nesse momento que o verdadeiro milagre aconteceu. O Espírito entrou naqueles corpos, e eles começaram a respirar. O vale, que antes era apenas campo de osos secos, encheu-se de vida. Homens de pé, como lar forte e determinado, como exército completo, prontos para marchar. Ezequiel viu diante de si uma visão de esperança, uma transformação completa da morte para a vida. Deus então explicou a Ezequiel o significado dessa visão. Aqueles osos secos representaban o povo de Israel, que estaba desolado, perdido, sem esperanza, como se estivese morto. Eles habían perdido tudo, sentíanse esquecidos e quebrados pelo tempo e pelas circunstâncias. Mas, com essa visão, Deus queria mostrar que Ele ainda tinha poder para restaurá-los, para trazê-los de volta à vida, para renovar sua esperança. Assim como fez com aqueles osos, Ele poderia fazer como seu povo, trazendo uma nova vida e restaurando o que estava perdido. A visão do vale de osos secos era mais do que uma imagem poderosa, era uma promessa. Uma promessa de que, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando tudo parece sem vida, Deus é capaz de transformar, de renovar e de trazer esperança onde não há mais nada. Essa visão era uma mensagem para Ezequiel, para Israel e para todos aqueles que acreditassem no poder restaurador de Deus. Em meio às advertências e visões intensas, Deus trouxe uma mensagem de esperança e renovação para Ezequiel entregar ao povo de Israel. Depois de tantas palavras de juízo, Deus revelou que não tinha abandonado seu povo. Pelo contrário, Ele prometia restaurá-los, não apenas fisicamente, mas também em sua essência, em seu coração. Deus começou a falar, e suas palavras serão como uma brisa suave em meio a uma tempestade, e eu darei a vossos novo coração e novo espírito. Essas palavras tinham poder especial, pois iam além de uma simples mudança externa. Deus sabia que, para o povo de Israel realmente se transformar, algo profundo precisava acontecer dentro deles. Eles precisavam de recomeço, uma renovação em seu próprio ser. Ezequiel ouviu atentamente enquanto Deus explicava o que significava esse novo coração. O Senhor disse que retiraria o coração de pedra que estava no peito do povo. Esse coração endurecido representava o orgulho, a desobediência e a teimosia que haviam afastado Israel de Deus. Era o coração frio, inflexível, incapaz de sentir a bondade de Deus, de amar verdadeiramente e de obedecer com sinceridade. O coração de pedra simbolizava a barreira que o povo havia construído entre eles e Deus, uma barreira que os impedia de viver em comuna ou com Ele. Mas Deus prometeu substituir esse coração de pedra por coração de carne, coração vivo, sensível, que pudesse novamente sentir sua presença e responder a seu amor. O coração de carne significava o coração que poderia ser tocado por Deus, o coração que pulsava com vida verdadeira. Esse novo coração permitiria ao povo ouvir a voz de Deus e caminhar em seus caminhos com alegria. Além de novo coração, Deus prometeu colocar em Israel novo espírito. Esse novo espírito representava a presença do próprio Espírito de Deus, o sopro divino que traria transformação de dentro para fora. Deus queria que seu povo tivesse mais do que uma mudança momentânea, Ele queria uma mudança duradoura, uma renovação que começasse na alma e mudasse cada aspecto de suas vidas. Esse novo espírito significava que eles não estariam mais sozinhos, o próprio Deus estaria com eles, guiando-os e fortalecendo-os.
Esa promesa era maisto que recomeco, era una promesa de una vida renovada, onde o povo de Israel poderia finalmente ser tudo o que Deus había planejado para eles desde o inicio. Ezequiel, ao transmitir esa mensagem, sentía o amor e a misericordia de Deus en cada palabra. Él sabía que Israel, quebrado e disperso, recebería esa mensagem como una esperanza preciosa, algo a que poderiam se agarrar con toda a forca de sua fe. Deus estaba dando a Israel a chance de começar de novo, de deixar o passado para trás de se tornar o povo como o coracao sincero e obediente, movido pelo amor e guiado pelo Espírito de Deus. LLHS prometeu uma transformação total, uma vida onde o amor e a justiça prevaleceriam, e onde o povo seria conhecido, não por sua rebeldia, mas por sua comunhão como Senhor. Ezequiel compreendeu a profundidade dessa promessa. Ele viu que essa profecia não era apenas para aquele momento, era o vislumbre de algo eterno, uma aliança nova e viva entre Deus e seu povo. O Senhor estava oferecendo a eles o recomeco, uma nova vida, e essa promessa de o novo coracao e o novo espírito era como uma semente de esperança plantada no coracao de Israel, pronta para florescer e dar frutos que durariam para sempre. Em uma visão poderosa e solene, Deus revelou a Ezequiel o futuro em que inimigos temíveis tentariam levantar-se contra Israel. Esses inimigos serão representados por Gogue e Magogue, forca simbolizando aqueles que, em seu orgulho e violência, se oporiam ao povo de Deus e tentariam destruí-lo. Era uma visão de guerra, de confronto que parecia desigual, como se o exército grandioso estivesse prestes a esmagar Israel. Mas, no coracao dessa revelação, havia uma promessa inabalável, Deus defenderia Israel de maneira sobrenatural. Ezequiel viu, como se estivesse lá, o abanco dos exércitos de Gogue e Magogue. Eles vinham de terras distantes, com suas armas relucentes e o espírito de conquista implacável. Carregavam o orgulho feroz e uma fúria que parecia irresistível. Os gritos de guerra ecoavam no ar, e a marcha dos soldados fazia o chão tremer. Era uma forca avasaladora, e parecia que nada poderia detê-los. Para qualquer observador, a situação parecia desesperadora, como se Israel estivesse à beira da aniquilação. Mas Ezequiel sabia que essa visão não terminaria em derrota para Israel. Porque, acima das forcas humanas, estava o poder de Deus. E o Senhor, que tinha feito uma aliança com seu povo, prometeu a Ezequiel que interviria de maneira extraordinária. Ele não permitiria que aqueles que buscavam destruir Israel prevalecessem. Deus declarou que ele mesmo entraria na batalha, que ele seria o defensor e o escudo de Israel, e que seus inimigos veriam o que significa desafiar o Todo-Poderoso. Então, Ezequiel viu a intervenção divina. Como uma tempestade avasaladora, como o fogo vindo do céu, o poder de Deus caiu sobre Gogue e seus exércitos. Eles foram desarmados, suas forcas desfeitas em instante. O que parecia uma onda invencível de inimigos foi quebrada pela mão poderosa de Deus. Não foi Israel que os derrotou com suas próprias forcas, foi Deus, que mostrou, de forma indiscutível, que ele sempre esteve no controle e que ninguém pode desafiar seu poder. Ezequiel viu essa vitória e sabia que ela era mais do que uma batalha física. Era o símbolo da proteção eterna de Deus sobre seu povo, o lembrete de que ele não abandona aqueles que são os seus. Não importava quão grandes ou poderosos fossemos inimigos, com Deus, Israel era inabalável. Era como se o próprio Senhor dissesse: aqueles que se levantam contra meu povo, se levantam contra mim. Essa visão trouxe uma mensagem de esperança e segurança para Israel. Ezequiel pode dizer ao povo que, apesar das ameaças e dos desafios, eles nunca estariam sozinhos. Deus estava com eles, e nada, absolutamente nada, poderia prevalecer contra o seu amor e fidelidade. Essa promessa de proteção era o consolou para aqueles que se sentiam vulneráveis e frágeis diante dos inimigos. A visão de Gogue e Magogue era, portanto, uma advertência aos que tentavam destruir Israel e uma promessa de que Deus nunca deixaria seu povo desamparado. Ele seria seu defensor, sua forca e seu refúgio. Ezequiel, ao transmitir essa mensagem, assegurava a Israel que sua segurança não estava em exércitos ou em alianças humanas, mas no Deus que luta por eles.
Ao final de todas as viso ese mensagens de advertencia e esperança, Ezequiel recebeu uma última revelação que era grandiosa e inspiradora. Nessa visão, ele foi conducido a lugar que se tornaria símbolo eterno da restauração e do amor de Deus por Israel, novo templo e uma cidade onde a presença divina habitava entre o povo. Ezequiel foi levado, em espírito, a uma montanha elevada. De lá, ele podia ver o contorno de uma nova cidade ao longe, e no centro dela, algo espléndido, templo magnífico, como ele nunca havia visto antes. Era muito maior e mais grandioso do que o templo que ele conhecia em Jerusalém, que havia sido destruído. Este novo templo, porém, não era apenas prédio, ele era símbolo, sinal de que Deus estava restaurando seu relacionamento com Israel. Enquanto Ezequiel se aproximava do templo, ele percebeu detalhes que refletiam a perfeição e a santidade de Deus. Ele viu uma entrada imensa, com degraus e portas que pareciam feitas para receber reis, mas que também convidavam o povo comum. Cada pilar, cada parede, era adornado com detalhes que simbolizavam a presença de Deus. O próprio chão parecia sagrado, lugar onde ninguém entraria sem reverência. Dentro do templo, Ezequiel observou o lugar mais santo, o centro da adoração, onde a glória de Deus resplandecia de uma maneira que ele jamais poderia descrever completamente. A glória do Senhor preenchia o templo, como brilho que não se apagava, uma presença que fazia com que todos os que entrassem soubessem que estavam diante do Altíssimo. E ali, Ezequiel viu uma promessa, o próprio Deus habitando entre o seu povo, não distante, mas próximo, acessível, Deus que desejava caminhar com Israel. Além do templo, Ezequiel também teve uma visão da cidade de Deus. As ruas eram largas e acolhedoras, e as casas se estendiam em todas as direções. Era uma cidade pacífica, segura, onde o povo de Deus poderia viver sem medo e em comunhão. A cidade estava organizada, cada bairro cuidadosamente construído, cada espaço preparado como se fosse lar eterno. Naquela cidade, não havia lugar para a guerra, para a dor ou para o exílio. Era lugar de paz, onde o povo de Israel poderia experimentar a verdadeira vida, em unidade e harmonia. Na visão, Ezequiel percebeu algo ainda mais maravilhoso, rio que fluía do templo, saindo da presença de Deus e correndo por toda a cidade. Esse rio, claro como cristal, levava vida por onde passava. Nas margens, árvores cresciam abundantemente, com folhas e frutos que nunca murchavam. As árvores frutificavam o ano todo, e seus frutos alimentavam o povo, enquanto suas folhas serviam para curar. Esse rio não era apenas de tal bonito, ele era símbolo de que, de Deus, fluía toda a vida e toda a restauração que Israel precisava. Essa visão do novo templo e da cidade de Deus representava o final glorioso para a história de sofrimento de Israel. Depois de tantas batalhas, exílios e perdas, Deus estava prometendo futuro de paz, onde ele habitaria no meio do seu povo para sempre. O templo e a cidade eram mais do que construções, era uma expressão de relacionamento restaurado, uma aliança renovada entre Deus e Israel. Ao ver essa visão, Ezequiel sabia que estava diante de uma promessa de futuro perfeito, uma promessa que daria ao povo de Israel esperança, mesmo nos dias mais difíceis. Ele voltou de sua visão como coração cheio de paz e certeza, pronto para compartilhar com o povo a verdade de que Deus não apenas os perdoaria, mas que, dia, viveria com eles novamente em comunhão perfeita.